é pelo bloco que entra uma parte da tensão do VCC. Isto é, o VCC é dividido em três, é dividido pelo divisor de tensão, 2/3 e 1/3 e o próprio VCC. Então, essas divisões aí de tensão, uma parte dela é que entra pela fonte de corrente e que de seguida segue pelo bloco de gatilho, que é derivado para o capacitor 1. Há uma coisa que se falou que é o bloco do gatilho. O bloco do gatilho é o bloco que vem a seguir. Esse bloco aqui não é o gatilho encontrado no diagrama funcional do 5.5. É um gatilho que tem uma função específica para o control voltage. Esse gatilho ele faz com que, desculpa, eu estava a referir-se aqui ao 555 e este gatilho. Então, a semelhança é que eles fazem, eles enviam um pulso de tensão para que possa desempenhar uma determinada função. Neste caso, esse pulso de tensão serve para fazer o set e o reset do carregamento do capacitor. Isto é, o comparador com estéreo, o Smith-Trigger, o responsável por resetar o processo de carga e descarga do capacitor, ele faz com que a frequência tenha variação ou não. Isto é, de acordo com Malvino, 1977, a tensão do potenciômetro externo sobrepõe a tensão interna, que é essa tensão que vai fazer com que o capacitor carregue rápido ou carregue devagar. O condensador levará mais tempo para carregar ou descarregar, portanto a frequência pode diminuir ou aumentar. Então, se o condensador leva mais tempo para carregar, a frequência vai diminuir. Se o condensador leva menos tempo para carregar, a frequência vai aumentar. Então, essas características são verificadas através do funcionamento básico do diagrama. Como pode ser visto lá no trabalho, existe um gráfico que mostra o mais VCON, que significa mais tensão do condensador, e 1/2 do VCON. Isso exprime que o gatilho só vai funcionar quando a tensão do condensador estiver entre 100% de tensão do condensador e 50% de tensão do condensador. Isto é, quando estiver no 50%, ele vai ativar para que ele possa carregar. Quando estiver no 100%, ele vai resetar, desativar, para que ele possa descarregar. Ele desativa o carregamento e o capacitor carrega. Ele ativa o carregamento e o capacitor carrega. Essa é a função essencial e específica do gatilho. Agora, é importante saber que existe um capacitor que vai suportar essa carga. E essa carga vai ser descarregada na saída 3, que teremos lá uma onda quadrada ou uma onda triangular, dependendo das características e da configuração do circuito para o desempenho do mesmo. Com o Malvino, no livro 1977, ele explica exatamente uma solução exata para termos o controle dessa tensão e o controle da variação de frequência. Como solução, pode-se variar a frequência do circuito variando a tensão de controle. A tensão de controle pode ser variada através de um potenciômetro, o qual funciona como divisor de tensão. O divisor de tensão, nesse caso aqui, é chamado ao potenciômetro pelo fato de ele controlar a tensão antes de entrar nas resistências de divisor de tensão. Isto é, antes da tensão VCC entrar nas três resistências, ela vai ser controlada por um potenciômetro, de modo que possamos ter o controle de frequência. Esse o potenciômetro geralmente, ou em alguns casos usados em casos experimentais, mas nós também podemos ter casos reais, como os do sensor que vê nas aplicações lá no trabalho. Os sensores, eles recebem um sinal analógico, que é a presença ou não de alguém, ou o toque sensível ou não de um dedo humano, ou de um outro objeto ou um outro ser. E ele converte esse sinal analógico em digital. Ao converter esse sinal analógico em digital, ele converte para níveis de tensão. E ao converter para níveis de tensão, ele não pode propagar ou levar essa tensão até
uma certa distância, porque o condutor ou o meio que vai levar pode gerar atenuação. Mas para que não haja atenuação, é necessário que nós convertemos o sinal digital, que são níveis de tensão, numa frequência, para que ele possa propagar-se até o destino sem que haja atenuação. Isto é, uma frequência de entrada e de saída é a mesma, ela não varia porque a frequência não sofre atenuação por causa das características do cobre ou do lugar onde ele vai propagar-se. Mas uma tensão, sim, ele pode sofrer uma dissipação por efeito de Joule, que é o aquecimento, e diminuindo a tensão e não criando o efeito desejado. Por isso que foi inventado o control voltage, que faz a conversão da tensão de entrada numa frequência de saída e assim gerando uma oscilação. Existem vários tipos de control voltage que serão explicados noutra parte do trabalho pelo colega que vai fazer essa questão ou este prazer. Existe também no nosso trabalho diagramas que vão explicar o funcionamento, que eu já dei aqui por palavras, que também vai ter lá alguns gráficos que explicam o tempo que explicam a tensão do capacitor de subida e de descida, para que possa ser compreendido este efeito e este processo e esse princípio de funcionamento. Muito obrigado pela paciência. Meu nome é Armando José Xavier, da turma 3RA, Departamento de Rádio. Obrigado.